Ah, mas não pode ser. Esses monjaros da vida, tirzepatida, pelo que o povo fala, é só coisa boa. Deve ter algum piruazinho, algum pulo do gato, alguma coisinha de ruim escondida aí que eles não estão contando para nós. Meus queridos, é claro que existem sim efeitos colaterais correlacionados ao uso do monjaro. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês todos os efeitos colaterais que nós vemos quando falamos no uso da tirzepatida e o porquê deles acontecerem e a frequência desses efeitos colaterais. Realmente, se você rodar por aí nos canais, tanto no meu quanto no dos outros colegas, você verá que nós falamos muito bem do monjaro da tirzepatida. E um dos principais motivos que nós fazemos isso é o fato de ser uma medicação que apresenta muito pouco efeito colateral. Não quer dizer que você não tenha efeitos colaterais, porém a frequência de ocorrência desse efeito colateral ela é extremamente baixa. Para vocês terem uma noção, eu tenho centenas de pacientes utilizando aí o monjaro ou o Zepbound e uma porcentagem muito baixa desses pacientes apresentaram algum tipo de efeito colateral, né? Se eu fosse chutar uma estatística, nunca fiz essa análise, mas eu diria que é algo em torno de 2 a 3% baseado nas queixas ali no que eu me lembro desses pacientes que estão utilizando. Isso é muito baixo. Quando a gente comparava com o Ozempic, quase todos os pacientes apresentavam efeitos colaterais, mas não efeitos colaterais ao ponto de desistirem do tratamento, às vezes só de ter que corrigir a dose, diminuir ali a medicação. Mas quando você vê no monjaro, temos essa porcentagem muito baixa. Quais são esses efeitos colaterais para mim saber se eu estou sentindo ou para mim orientar algum colega que está utilizando? Se nós pegarmos aí na dose de 5 miligramas, mais ou menos 24% dos pacientes em estudo apresentaram esse efeito colateral. Na dose de 10 miligramas, mais ou menos 27%. E na dose de 15 miligramas, que é a dose máxima, mais ou menos 30% dos pacientes apresentaram esse efeito colateral. Não é um efeito comum de eu ver no meu consultório, não é um efeito comum de ser apresentado quando eu converso com os meus colegas que também fazem o uso da tirzepatida. Acredito eu que seja mais a questão da dose. Às vezes no estudo eles já iniciaram com uma dose mais alta desses pacientes, ou às vezes o tempo de progressão. Porque um dos diferenciais do monjaro é que não tem a necessidade de estar sempre progredindo dose. Por isso que nós vemos uma quantidade menor desses efeitos colaterais também. O segundo efeito colateral mais comum que nós temos aí em estudo é diarreia. Engraçado, né? A gente vê muito mais constipação na prática do que a diarreia. Mas a diarreia se apresenta como o segundo efeito colateral mais comum aí nos estudos. A diarreia na dose de 5 miligramas apareceu em torno de 18% dos pacientes, na dose de 10 miligramas em torno de 21% dos pacientes e na dose de 15 miligramas em torno aí de 23% dos pacientes. Eu sempre vou trazer as informações na dose de 5, 10 e 15 miligramas, porque são as doses que foram utilizadas no estudo que eu estou relatando para vocês e são os parâmetros de análise que eles colocaram. O terceiro efeito colateral mais comum de nós vermos aí é constipação. A constipação, se eu fosse falar no Ozempic, também estaria ali entre uma das principais efeitos colaterais que nós vemos e que mais incomodam os pacientes. Tem pacientes que às vezes não ligam muito da náusea, não ligam muito do enjoo, mas a constipação é algo que irrita muito aqueles pacientes que apresentam esse efeito colateral. Quando nós falamos na dose de 5 miligramas ali do monjaro, em torno de 13% dos pacientes apresentaram constipação. Na dose de 10, em torno de 17%. E olha que engraçado, na dose de 15, 12%, 11,7% dos pacientes apresentaram esse efeito colateral. Então você observa uma redução à medida que você progride a dose ali, quando você chega numa dose de 15 miligramas. Não sei falar para vocês o que acontece, não é descrito aqui no estudo em questão, estou até com ele aberto, mas você tem uma porcentagem menor de constipação em pacientes que estão em uso de uma dose mais alta. Eu acho que esse é um dos piores efeitos colaterais que nós
nós temos aí que mais incomodam os pacientes, não em questão de gravidade, mas em questão de incômodo, né? Apesar de ser um efeito colateral, tem ali sim suas gravidades, tem ali sim suas peculiaridades, porque você manter o intestino preso por muito tempo, você pode fazer uma obstrução, um fecaloma, e é algo que pode dar sim muito trabalho aí no tratamento. Esses 3 efeitos colaterais são os efeitos colaterais mais proeminentes que nós vemos, tanto quando nós falamos em Ozempic quanto nós falamos em Mounjaro. Os outros, até mesmo em estudo, foram efeitos colaterais que foram relatados em uma porcentagem baixa da população. Mas quais são os outros efeitos colaterais que podem aparecer? Vômitos, dores de cabeça, redução do apetite, que na verdade é uma das vias de ação, mas no estudo eles colocam como um efeito colateral, não sei te falar o porquê. Fora esses 3 principais efeitos colaterais, disparadamente são os mais comuns de nós vermos por aí, que nós mais recebemos em consultório, apesar de ser uma porcentagem baixa, eles ainda aparecem, nós temos outros efeitos colaterais que não são tão comuns. Vômitos, dores de cabeça, dores abdominais, queda de cabelo, geralmente correlacionado com a deficiência vitaminosa ali devido à baixa ingesta de comida. Então você tem esses outros efeitos colaterais também. Mas se eu fosse nichar aí para vocês ficarem atentos, com certeza seriam os 3 primeiros ali, que são disparadamente os que mais aparecem. Numa frequência muito baixa, ainda como eu disse para vocês, em torno de 3% para mais, né? Vamos colocar em excesso. 5% dos pacientes que eu tenho na prática apresentam esses efeitos colaterais. Em comparação com o Ozempic, nós vemos esse efeito colateral constantemente. Com o manejo correto não se torna um impeditivo do tratamento, mas ele é muito mais frequente e diminui bastante a qualidade de vida do paciente ao longo do tratamento. Gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários se você conhecia esses efeitos colaterais, se você tem mais algum que ouviu falar e quer que eu tire sua dúvida. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para ficar ligado aí nos próximos vídeos que nós postaremos por aqui. Grande abraço, meus queridos!